Esquilocast, um podcast sobre marketing, negócios e o poder das histórias. Aqui, marcas e criadores de conteúdo compartilham estratégias e aprendizado. Eu sou Priscila Esquilante, host do podcast, fundadora da Esquilo Content, uma agência de marketing e produção de conteúdo criativo para marcas que querem se destacar no digital. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que conecta saúde, performance e longevidade. Os pilares que são fundamentais também para empreender e para liderar. Para isso, recebemos a doutora Gabriela Figueiredo, minha amiga, médica, especialista em medicina preventiva com foco em emagrecimento saudável, bem-estar contínuo e reposição hormonal. A Gabi atua com atletas, homens e mulheres que desejam ter mais qualidade de vida, independente da sua fase da vida. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Pri. É uma honra estar aqui, poder compartilhar, não só com você, mas com todo mundo, sobre essas informações que são tão importantes na nossa vida e a gente acaba deixando um pouquinho de lado, eventualmente. Com certeza. E para a gente começar, Gabi, conta um pouco sobre como escolheu a medicina, se foi desde criança, se você sempre soube. História longa, não? Brincadeira. Quanto tempo a gente tem? Na verdade, o caminho à medicina, assim, eu não tenho nenhum médico na família, fui a primeira. Eu fui pensando em algumas coisas, excluindo algumas áreas e sempre gostei muito do cuidar de mim, do cuidar das pessoas. E a medicina, ela meio que se tornou, assim, como é que é a palavra? Assim, não tinha outra saída. Era isso, sabe? E desde o meu primeiro vestibular, eu passei em medicina, já fui emendando uma coisa na outra, enfim. E aqui estamos. E hoje, a minha irmã também fez medicina, talvez um pouco inspirada, torço eu, pela trajetória. Então, somos eu e ela na família já de médicas. Verdade. E a Jo também é maravilhosa. E a medicina preventiva, como é que surgiu? O que você pensou, assim? Essa é uma história até mais engraçada, porque durante a faculdade eu sempre fui muito assim... Cada estágio que a gente passa, a gente quer fazer. Então, tô na gineco, quero fazer gineco, tô na cirurgia, quero fazer cirurgia. E eu fiz muito da minha faculdade voltado um pouco mais para a parte de cirurgia, masto, até foi onde eu fiz o meu TCC. Mas chegou no final e eu senti que não era bem aquilo. E quando assim que eu me formei, né, eu comecei a olhar um pouquinho mais sobre essa outra ótica. E eu comecei a ver assim, o que era a minha vida e o que encaixava na minha rotina. E realmente, a minha vida inteira, a minha rotina inteira, desde a faculdade, era em relação à saúde, à alimentação, cuidar do sono. Então, até alguns dos meus professores, quando eu já estava nessa área, falaram assim, Gabi, era só você que não via que esse era o teu caminho. Então, foi aí, e foi uma coisa muito, muito, muito natural. Comecei a fazer crossfit logo antes de me formar, e fazendo um esporte tão diferente que, na época, o crossfit tinha recém, assim, despontado, começado aqui. Gente, a gente está falando lá de 2014, 2015, tá? Só para vocês terem uma ideia. Faz tempo. Faz tempo, faz 10 anos. Então, eu faço crossfit há mais de 10 anos. E então, foi desse meio do esporte, de querer entender um pouco mais sobre como performar mais no esporte, para mim, que eu comecei a buscar também para os outros. E muito do que eu faço hoje também dessa parte de reposição hormonal, que não é especificamente da medicina preventiva ou da medicina do esporte, ou enfim, foi muito também pensando na minha mãe. Porque a minha mãe, ela tem uma história muito legal de uma menopausa precoce. E a gente rodou médico, encontramos alguém que começasse a fazer a reposição dela, porque ninguém queria fazer na época. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, começar a ver contraindicação, para quem que pode fazer, o que fazer na menopausa precoce, para ver se era uma menopausa precoce ou se era uma insuficiência ovariana, que tem uma diferença também que a gente não vai entrar em detalhes, mas enfim. E qual que era o segmento que a gente tinha que fazer nisso, quais eram os riscos disso. E eu comecei a estudar, comecei um pouco mais atrás e hoje, aqui, né, 1000 cursos depois, fazendo... E contando. E contando e fazendo todo, né? Tudo isso, porque são áreas novas, saem estudos todos os dias, tem muita coisa interessante. Então, até os implantes que não são tão novos, mas agora estão num hype maior, que para quem tem essa menopausa precoce, insuficiência ovariana, acaba sendo uma alternativa muito interessante. Com certeza. Tem saída. Tem saída, tem. Gente, ter sintoma não é normal. Isso é uma coisa assim que a gente bate, porque era o que minha mãe falava, assim, Gabi, eu tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo. E a gente ouvindo dentro de casa, a gente busca uma solução, né? Com certeza. E quais foram os maiores desafios, assim? Primeiro, vamos falar de medicina preventiva, mas eu também queria que você falasse um pouco sobre o empreender, que é um outro lado do médico que pouca gente fala, né? Na verdade, na medicina em si, a gente não aprende nada de abrir consultório, de empreendedorismo, de contabilidade, nada de nada de nada.
Eu tive uma sorte muito grande que durante a minha faculdade eu sempre gostei de voluntariado, então desde DCE, essas coisas que a gente vai fazendo assim de programas extracurriculares, eu acabei entrando na IESEC. A IESEC né, eu vou falar as coisas da época, talvez eu esteja um pouquinho desatualizada, mas era a maior organização não governamental gerida, né, apenas por jovens abaixo de 30 anos, né, de 18 a 30 anos. Então, nisso eu tive que começar a aprender a ser liderada, a ter tarefas, evoluir, né, para gestão, para diretora. Então, conforme tu vai evoluindo, né, claro, por uma meritocracia mesmo, você começa a gerir pessoas, começa a ter programações para fazer, começa a ter financeiro para gerir. Então, eu aprendi muito ali, de uma maneira mais enxuta, como fazer algumas coisas em questão de liderança. E aí, depois, trazendo isso para o consultório, na hora que eu resolvi abrir meu consultório, eu já comecei a trazer algumas das coisas que eu tinha lá. Por exemplo, planilhas, que eu sempre fui muito fissurada. A Pri sabe muito, porque até na parte do marketing, para quem não sabe, a Pri que é meu marketing maravilhoso. Eu trabalho tudo com planilhas, listas, notas. Eu não confio nem só na minha cabeça, mas eu acho que fica organizado para todo mundo entender. Então, a minha primeira funcionária, que é essa outra parte engraçada, que foi uma prima minha que estava numa transição de emprego, que eu precisava de alguém de confiança para ficar lá comigo enquanto alguém estava montando o móvel e essas coisas. Ela falou: Gabi, é incrível como você quer ter controle de tudo. Eu falo, não é controle de tudo, mas eu preciso saber tudo do meu negócio. Eu posso não estar lá fazendo, mas eu preciso que alguém preencha para eu saber o que está acontecendo. Com certeza. Então, isso tudo foi uma coisa que para mim é um pouco mais natural. Aprendi também nessas outras experiências que eu tive, mas a gente não aprende na faculdade e, às vezes, só quebrando muito a cara para aprender. Eu também dei uma sorte muito grande, que a minha contabilidade é específica para médico e encontrei eles depois do 4º contador, mas nunca mais troquei, não vou trocar nunca mais, porque eles realmente têm, assim, quando a gente pega profissionais que são especializados em algumas áreas, facilita muito o nosso trabalho. Então, contador da área médica, marketing para a área médica ou para a área de saúde. Também tem hoje, por exemplo, uma assessoria jurídica, também especialista na medicina para médicos, para a área da saúde. Então, entende algumas nuances que não é tão generalista assim. Então, essas nuances, essas especialidades facilitam muito para que a gente consiga gerir assim, plenamente, com tranquilidade. Poder ser médica, né, que é a parte que eu menos sou, porque a gente tem que fazer tanta coisa que assim, a parte que eu mais gosto ainda é só uma partezinha do dia. Com certeza. E o médico, ele se vê ainda muito como autônomo, assim, sem, Sim. né? E, na verdade, ele é um gestor, ele é um administrador ali da empresa dele. Quanto mais tempo ele demorar para ver que ele é um gestor, que ele é um empreendedor, mais ele vai estar segurando a evolução e o crescimento dele. Totalmente. Porque quando tu consegue entender que você está gerindo um negócio, que aquilo ali tem que te dar lucro, que a pessoa jurídica é uma coisa, que a pessoa física é outra, a virada de chave é grande e você consegue realmente evoluir e escalar. Com certeza. É bem isso. E é o que você falou. Você delega para se concentrar no que você faz de melhor. Que é ter o teu tempo com o paciente, se dedicar para o paciente e deixar o resto rodar na mão de pessoas responsáveis, pessoas que estudam também para isso. Deixar o médico ser médico, né? Mas total. Se a gente quiser ficar tentando fazer o marketing, a gestão, o jurídico, a contabilidade, assim, é importante a gente saber um básico para poder escolher profissionais bons, mas escolher esses profissionais e delegar para eles para poder fazer o que a gente gosta, que é a parte médica. Com certeza. E aí, claro, estudar também sobre isso, Sim. porque, né, para você também gerir, você todo precisa conhecimento ter... ele é válido, Com né? certeza. A parte de gestão, a gente, assim, é que tudo que tu delega demais, que você não está dentro, acaba saindo um pouquinho. Isso é o meu ver, né? Porque eu uma pessoa um pouco mais organizada e que gosta de ter, assim, essa noção de controle do que está acontecendo. Toda vez que eu noto que tem alguma área que eu não estou tão a par, eu noto que ela vai sendo deixada de lado. Mas é aquilo, tudo que tu foca, expande, né? Total, e é um equilíbrio de pratos, né? Como empreendedora, a gente Eterno equilíbrio de pratos. sempre nessa, total. E, Gabi, para quem quer ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, começar a mudar hábitos, o que você indica? Começo de tudo. Então, agora a gente falou, né, equilíbrio de pratos, eu acho que aqui também entra muito isso. A vida saudável, né, ter uma qualidade de vida, ela é, de novo, um eterno equilíbrio de pratos. Então, a gente vai tentar equilibrar os principais, que é sono, alimentação e treino, tá? Então, quando a gente fala do sono, óbvio que não vão ser todas as fases da vida que tu vai poder dormir 8 horas lindamente.
às vezes está numa fase de trabalho um pouquinho mais importante, às vezes está numa parte ali de maternidade, paternidade, que tu vai acordar várias vezes à noite. Mas é tentar priorizar isso, porque o sono ele é a base de tudo. Dormir pouco vai te prejudicar em todas as outras. Dormir pouco vai fazer você comer mais alimentos mais palatáveis, menos nutritivos, as escolhas são ruins, vai fazer você trabalhar pior, porque você vai demorar mais tempo para fazer o que você faria antes, o teu treino não vai render tanto, a tua produção hormonal vai ser ruim. Então, dormir realmente é o primeiro pilar e, incrivelmente, é o mais negligenciado, tá? Porque quanto mais eu vejo no consultório, é assim, você dorme, para mim 5, 6 horinhas eu já tô bem. Não tá? Não, você não tá. Você pode achar que está, mas o teu rendimento não é igual. Totalmente. E a alimentação? A alimentação, assim, a base de quase todas as doenças é a parte alimentar. Então, aquela frase, né? Você é o que você come, ela traduz muito isso. Quanto mais coisas naturais a gente comer, carne, legumes, salada, frutas, mais a gente vai ter uma questão de nutrição mesmo. Agora, quanto mais industrializados a gente comer, mais a gente só está colocando caloria para dentro, pouca nutrição. Então, assim, você come um negócio industrializado ali, caixinha, pacotinho, enfim, tu se sente, às vezes, até um pouquinho cheio, mas você não sente nem saciedade, você não está nem nutrido. É o que a gente conhece hoje, é que tem muita gente que está acima do peso, sobrepeso, obesidade, mas desnutrido. Então, vai no consultório fazer os exames, as vitaminas estão lá no chão, mas a pessoa está acima do peso. Como que é possível? Porque tu não tá comendo nada que te nutre. E não, sem contar a massa magra, que daí essa nem tem, né? Que um dos nossos maiores, assim, ativos que nós podemos ter é massa muscular. Pensando principalmente na longevidade. Tem um estudo muito legal que mostra, depois eu posso até mandar pra gente fazer o cortezinho, que ele mostra que a quantidade da circunferência de massa muscular da mulher na pós-menopausa é indicador de longevidade, de quanto ela vai viver. Então, quanto mais massa muscular de coxa, mais ela vive. Quer dizer que a gente tem que virar uma Graciane Barbosa? Não, mas quer dizer que você tem que treinar, você tem que malhar, você tem que fazer exercício de força, porque força ela dá autonomia. E não é, gente, para você virar, de novo, uma super bodybuilder ou coisa assim. Se você quiser, tudo bem. Mas é para você conseguir levantar e sentar do vaso, Total. Cozinhar, Brincar com seus dirigir, netos. brincar. Assim, coisas simples, só que lá na frente, se você não tem massa muscular, você não consegue fazer isso. E a tendência é, quanto mais passa o tempo, menos você faz exercício. Então, não dá, assim, é para ser contraproducente mesmo. Você tem que fazer mais, você tem que se esforçar porque senão você vai começar a atrofiar e atrofiar e atrofiar a ponto de começar a ficar mais acamado, precisar de ajuda para levantar. Tem um teste que a gente faz no consultório, que se chama Tug Test, que é um teste de levantar e sentar. Tu pede para o paciente levantar e sentar algumas vezes, ver o tempo dele. E dependendo desse tempo, a gente consegue saber se a pessoa tem muita massa muscular, ou se a gente precisa fazer algum tratamento mais direcionado ou não. Tem um teste de apreensão também, né? Que a gente tem o dinamômetro que tu aperta para ver o quanto você consegue apertar. Que são alguns testes que a gente faz, principalmente em quem tu já nota, tu já tem uma hipótese ali de que não só uma sarcopenia que abaixa a massa muscular, mas uma dinapenia que abaixa a força muscular, tá? Então, é bem interessante também para a gente poder entrar com algumas medicações que possam melhorar a qualidade de vida e ajudar nesse processo. Mas lembrando que só a medicação sozinha... Não, medicação sozinha não faz milagre. Que daí entra no treino, que é o que a gente estava falando. Então, assim, a comida, ela é a nossa base, mas a gente precisa do treinamento, precisa fazer isso. Que daí entra muito... A pessoa pergunta, é melhor, sei lá, musculação ou aeróbico? Os dois. Cada um atua numa área tão diferente que a massa muscular vai te dar toda essa força, autonomia, tudo isso, mas a parte aeróbica, ela melhora muito a questão cardiovascular. Então, tu não é uma coisa ou outra, são ambas do seu jeito, indicado para cada um, porque, obviamente, eu vou fazer uma atividade, uma criança outra e uma senhora de 80 anos outra. Mas quer dizer que todo mundo não vai fazer? Não, quer dizer que cada um vai fazer na sua intensidade, no seu jeito, na sua estrutura, na sua rotina. E tá indo para um lado cada vez mais personalizado também. Por Sim. isso, né, precisa de exames, precisa de individualidade, analisar também tanto o histórico de vida, mas também o momento que a pessoa tá, como você falou, Sim. né? Isso é muito interessante porque, assim, hoje... Gabi, qual que é o ideal do exercício? A OMS, ela preconiza em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Pra gente sair do sedentarismo, tá, gente? Então, assim, é bastante Nos coisa. dias de hoje. É bastante coisa, é bastante coisa. Mas, se eu pego
De novo, vamos trazer uma senhorinha, vou trazer tipo a minha avó, que tem 87 anos. Ela faz fisioterapia 2 vezes na semana e mais caminhada alguns outros dias. Para ela, é um baita exercício. Queria que ela fizesse mais? Eu queria. Mas ela já teve 2 AVCs, tem insuficiência cardíaca, já teve agora um quadro de pneumonia. Como é que eu vou exigir da minha velhinha uma coisa assim? Não dá. Mas ela fazer a fisioterapia dela, ela fazer as caminhadas dela, ela tentar ter um pouquinho de autonomia, é o que a gente vai conseguir dar de uma boa qualidade. Totalmente. Diferente, por exemplo, da Pri. Ai, tô batendo. Desculpa. Diferente, por exemplo, da Pri. Que eu posso pedir para ela fazer musculação pelo menos 3 vezes na semana e largar uma bikezinha ali mais umas 3 ou 4 vezes, se possível. Se ela quiser fazer todo dia, ótimo. Desde que ela consiga recuperar, não se sinta fadigado, não se sinta cansado. Então, são 2 parâmetros completamente diferentes. Total. E, Gabi, quando a gente fala da mulher, de saúde da mulher, você comentou um pouco da tua mãe, né? Do histórico da menopausa precoce. A gente tem visto muito isso também, de menopausa precoce. Como que você tem visto no consultório toda essa parte hormonal da mulher? Sabe que falar em climatério e menopausa, né? Que o climatério ele é o período que antecede de 5 a 10 anos a menopausa. Falar de climatério e menopausa até os dias de hoje ainda é muito tabu. Muito. Assim, não gosto muito dessa palavra tabu em si, porque parece que é uma coisa tão escondida, mas ela, na verdade, ela é omitida. A gente fala pouco e é sempre assim, tipo, espera a tua vez, não. E ninguém fala sobre. Poucas mães comentam com as filhas sobre isso, como a gente comenta na primeira menstruação. Como a mãe vai lá e explica para a filha como usar o primeiro absorvente, por exemplo. Não é falado assim, filha, quando você chegar lá nos seus 40 e tantos, 50 anos, talvez você comece com calorão, talvez você comece com insônia. Então, esses sintomas não são falados. E ainda bem hoje, assim, está sendo trazido tudo isso. Então, alguns dos sintomas principais, né, ali do climatério, né, como calorão noturno, principalmente, mas pode ser durante o dia, insônia, ressecamento vaginal, queda de libido, o brain fog, que eles chamam, né, que é uma confusão mental. Então, esses são os sintomas que vão vindo e que antigamente era assim, espera que vai passar. Tu ia no médico e ele fala, aguenta mais um pouquinho que vai passar. Vai passar porque não é com você, né? Total. Tipo, é simples assim. Conviva. Conviva com isso. Eu vou, meu Deus! Porque sintoma não é normal. Então, hoje a gente tem tratamento, mesmo para quem não pode, que são pouquíssimos casos, né? A grande maioria dos pacientes deve fazer a reposição hormonal. Não fazer a reposição, ela é mais prejudicial do que fazer na grande maioria dos casos. Claro que tudo isso, gente, precisa de uma avaliação individual. Por quê? O risco de cada uma, ela é individual. A gente tem tabelas, tem programas para ajudar nisso, mas é o exame da pessoa, histórico familiar, exames que ela tem de imagem de sangue, tudo, né? Então, que a gente vai avaliar idade da menopausa, idade que vai começar a reposição, quanto antes é sempre melhor, né? Principalmente se a gente conseguir começar no climatério já, a gente já previne bastante disso. A questão da reposição, ela deve ser feita, tá? Para quase todo mundo, tirando pouquíssimas exceções. Dessas pouquíssimas exceções que a gente coloca como histórico pessoal de câncer de mama, e aí tem um período todo para fazer, no restante das mulheres, a reposição, principalmente com o estradiol, ela é muito necessária. Prevenção de doença cardiovascular, porque o que eleva o risco cardiovascular da mulher na pós-menopausa, que iguala a do homem, é a queda do estrogênio. Então, a gente tem que poder repor isso lá atrás, né? Então, quanto antes, melhor. E a gente tem hoje ainda um pouco mais rígido, vou chamar assim, na literatura, um período de até 10 anos para começar. Até 5, mais certo, de 5 a 10 avaliado o risco cardiovascular, mas acima de 10 não pode mais. Então, é um número muito, assim, entrou na menopausa, teve qualquer sintoma, precisa procurar para a gente começar a olhar isso. Seria muito interessante se quase todos os ginecos conseguissem fazer essa avaliação, mas a gente sabe que nem todo gineco, ele é só gineco, às vezes é obstetra, então às vezes tem um outro foco, às vezes o foco não é esse, né? Mas ainda bem que quanto mais curso eu faço, mais eu vejo os ginecos olhando muito para essa área também, porque realmente é uma área muito interessante e que a gente tira muita gente de uma qualidade de vida ruim. É onde terminam casamentos, pessoas entram em depressão. Então, a gente vai piorando a vida e a gente às vezes nem percebe. Então... a minha mãe falou muito isso sobre o tabu, porque ninguém comentava com ela, ninguém nunca comentou nada. Diz que muito da tua mãe, quando ela entrou, quão cedo a idade, vai influenciar também em questão genética, Sim, né? Então, por exemplo, se a gente... Né, na parte da família, se a mãe entra com 50, muito possivelmente, tirando de novo, né, exceções, as filhas vão entrar perto dessa idade.
se a minha mãe já entrou mais cedo, eu já tenho que ficar de olho, porque possivelmente talvez vai entrar mais cedo, né? Muito próximo da idade dela. E tem alguns riscos que a gente acaba correndo, principalmente nessa questão de doença cardiovascular, aumento do risco de osteoporose, de fratura, por conta do estrogênio, que também ajuda nessa colocação do cálcio no osso, falando de uma maneira um pouquinho mais, né? Leiga. Mais leiga. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E tá olhando para isso, né? Não é assim, eu vou deixar para ver isso lá na frente. Não, tem que estar olhando para isso. Com certeza. E a mulher, eu acho que ela tem que cuidar dela, né? Porque é só assim que ela vai cuidar dos outros, que ela vai cuidar. Porque a gente vê muito isso também, né? A pessoa encaminha todo mundo, aí quando ela tá lá, o casamento já nem tá bom, ela olha para ela mesma e fala, não, agora eu vou cuidar de mim. Muito comum, né? Os filhos saem de casa, aí sobra a mulher e o marido. E aí? E faz o que daí? Não, e hoje tem muitas mulheres assim mais velhas, na melhor idade, enfim, que estão melhores que muita gente mais nova. Sabe que isso é uma coisa muito comum, Pri, porque no consultório, principalmente quando as meninas chegam, porque elas chegam cheias de sintomas, né? E eu falo as meninas porque pra mim, ela assim, vai estar com 50 anos. Claro. Menininhas, tá? Jovens e super... Porque eu brinco, coloca a minha mãe do meu lado, tu não diz que é minha mãe, porque, meu Deus... Total. Enfim, é minha mãe, né? Não sou suspeita a falar, porque pra mim, eu sou sempre só elogios. Mas elas entram no consultório cheias de sintomas, aí dá 1 ano, 2, a gente consegue acertar essa reposição, porque meninas não achem, assim também, nesse período de climatério, dessa transição da menopausa, é um pouquinho bagunçado. A gente vai tentando repor um hormônio, o outro, vai tentando ajustar. Às vezes tem que fazer um bloqueio hormonal ali, porque realmente é muito bagunçada essa parte, que é como lá no comecinho da menstruação, né? Mas elas falam assim, Gabi, acertamos a reposição, eu tô me sentindo melhor hoje do que eu estava 5, 10 anos atrás. Então, é realmente uma melhora muito grande que a gente vai vendo piorar um pouquinho, tu quase não percebe. Mas quando tu compara, a piora foi muito grande. Né? Com certeza. E não deixar passar também, né? E não deixar passar. E assim, isso entra não só a mulher, né, mas também na parte do homem, por exemplo. Porque hoje a gente vê que a gente falou bastante, né? A geração mais nova, ela vem se cuidando um pouco mais. A geração millennial, assim, que é a geração que está para mais, é uma geração que deixou para se cuidar quando já estava quase ruim, né? Então, tanto que vem muito dessa tradição de homem não se cuida, não sei o quê, por conta da nossa geração, dessa millennial para mais, né? Que a gente vê hoje, por exemplo, que perfil de testosterona, por exemplo. A obesidade, ela baixa muito a testosterona. Tem o que a gente chama de síndrome de Mott, né? Que é um hipogonadismo, que é uma baixa produção de testosterona decorrente da obesidade. Total. Então, a pessoa acha que o problema é a testosterona, mas não olha o que come, a estrutura que tá, não treina. Então, tudo isso é importante para a qualidade de vida, principalmente. Não, e falando do casal que a gente estava falando, é muito importante o homem também olhar, né, Gabi? Porque às vezes ele tá com uma Ferrari e ele tá um Fusquinha ali. Ontem, foi muito engraçado, porque ontem eu atendi um paciente que eu perguntei, né, o que você veio aqui? Ele falou, a mulher veio aqui, ela tá bem, ela me mandou vir aqui, eu tenho que ficar bem, porque senão, né? Aí eu, tipo... É isso, vamos resolver. Porque o homem também é importante olhar para a saúde, não, né? Muitas vezes é a mulher que tem que empurrar, que tem que falar para ir, uma filha, enfim. Mas tem que se cuidar também, né? E Gabi, agora falando de emagrecimento, né? Temos visto as canetinhas, temos que falar delas. Porque mudou muito, mudou a forma até como, né, a gente vê a obesidade. A obesidade, ela sofreu, assim... Sofreu não, na verdade ela teve uma revolução por conta das canetinhas. Eu acho que todo mundo pensou em algum momento assim, se tivesse um negocinho para tomar para emagrecer, eu tomava. É isso, gente. Só que assim, não é tudo e não é para todo mundo. Teve um período que lançaram, né, aqui no Brasil, tudo, até a época da semaglutida, que daí tem os nomes comerciais, o Ozempic, o Wegovy, enfim, que veio sem receita. Isso foi um boom muito grande, foi muito ruim, porque a gente acabava pegando muito efeito colateral, pacientes assim se automedicando, e isso realmente foi muito ruim. Com a vinda do Mounjaro, já com receita para cá, foi um outro patamar, porque a gente consegue realmente dosar, quantificar, qualificar, até porque não é todo paciente que pode usar. Em geral, não tem maiores problemas, mas a gente tem que acompanhar a dose, porque senão tem o reganho depois também. Com certeza. O uso da medicação, salvo alguns casos também, né? A gente vai usar até trazer a normalidade do paciente, né? Do peso. Então, obesidade, a gente vai fazer alvos terapêuticos, metas de peso. Mas chegando ali, a grande maioria, dependendo do grau de obesidade que chegou, vai precisar fazer uma manutenção. Então, às vezes, a gente
estava pensando sobre isso ontem ainda. Muita gente trata a obesidade como se fosse uma infecção. Tu vai usar um antibiótico um período, vai tratar e deu, nunca mais. E a obesidade não é isso. A obesidade é uma doença crônica. Então, ela é como uma pressão alta. Que tu vai usar o remedinho e se você não usar, às vezes ela vai voltar. Porque às vezes o problema ele está um pouquinho mais enraizado, né? Então, a gente talvez tenha que fazer um tratamento a longo prazo. Isso é uma coisa também que está sendo trazido muito nisso. E esse tratamento nem sempre é medicação. Às vezes vai ser um acompanhamento com um nutricionista, vai ser manter a atividade física. Mas às vezes sim vai ser a medicação. E falando em medicação, agora com a vinda, né, do Mounjaro para cá, da tirzepatida, que ele é um duplo agonista sensacional, foi uma outra troca. Porque a semaglutida, em comparação, por exemplo, com a bariátrica, ela não tinha tanta... assim, não chegava tão perto. Mas a tirzepatida, em comparação à bariátrica, já é uma medicação que já bate de frente. Então, claro, cada uma tem sua indicação específica, tem seu direcionamento específico, mas é uma alternativa muito interessante. Total. Né? E a gente ainda tem outros vindo, triplo agonistas vindo. Então, a parte do emagrecimento, ela realmente... Hoje, eu até brinco com os pacientes, hoje trabalhar com emagrecimento é muito mais fácil. Sim. Porque a gente tem um auxílio de uma medicação que funciona. Sim. A Gabi não funcionou comigo. Calma ali, porque às vezes é o jeito de usar, às vezes não usou certo, às vezes não deu continuidade. A gente sabe que... desmame, né? Não Tem fez uma... enfim, tem muita coisa para se olhar. Total. Tá? Então, até porque a gente sabe que às vezes algumas pessoas tiram o protocolo da cabeça, usa a dose que o coleguinha usou. Então, não é bem assim. Bem acompanhado, é difícil que a gente não tenha resultado. Às vezes vai precisar ajustar doses, às vezes vai precisar acrescentar medicações, porque nem sempre uma medicação só vai fazer o efeito. Mas às vezes é essa a questão, né? Mas hoje a linha base de tratamento para quem precisa de medicação para emagrecimento são as canetas. E também eu acho importante a gente falar dos dois, do viés, né? Então, a gente tem a caneta como algo que, gente, a obesidade faz mal. A obesidade, ela aumenta em mais de 20 vezes, assim, risco de câncer, e ela não é nem só, eu acho que perigosa, assim, ela custa caro. Porque, às vezes, né, não é só a tua vida, é uma bariátrica, é a forma como você tá levando a vida. Daqui a pouco, emagrecer muito rápido, tem uma pedra na vesícula. Então, tem várias, sim, né? várias funções. O custo é alto. E a caneta, por um outro lado, também nessa questão da banalização de fazer um tratamento sem... O problema de tu não acompanhar, além de tu estar colocando a tua vida um pouco em risco, pensando... sem acompanhamento, sem acompanhamento, porque assim, a gente não sabe... usou uma dose alta demais, começa a fazer vômito demais, constipa. A gente tem, às vezes, alguns efeitos colaterais muito indesejados, então depende muito do que, para quem, acompanhamento de dose. Acompanhando, às vezes, já não é assim. Gente, nem paracetamol, se você tomar demais, pode fazer mal. Pode fazer problema hepático grave, né, no fígado grave. Então, assim, tudo tem que ser medido, cuidado, acompanhado. E também a banalização no sentido, às vezes, de usar e usar demais, e usar por conta própria, como a gente vê alguns famosos, né, que acabam usando muito, chegam a ficar num quadro quase anoréxico, porque antigamente até tem uma troca muito legal num dos grupos que eu estou de mentoria, com uma psiquiatra que ela comenta, a nova bulimia, nova anorexia, hoje a gente vê muito pela caneta, porque antigamente o paciente às vezes ia lá e vomitava. Hoje ele usa a caneta porque ele não precisa comer. Então, tem que cuidar muito também esses transtornos alimentares que podem ficar decorrentes do uso da caneta. Com certeza. Até antigamente a nicotina era vista como algo, né? Vou fumar pra não comer, pra não... Vou fumar pra ficar mais calminho. Total. Olha só que bizarro. Existe, e hoje a gente vê que não é. Total. Mas antigamente era propaganda. Era bem bizarro, né? Meu Deus. E mudou muito, né? Mas também tem que cuidar, porque também as redes sociais e tudo, né? Sou a favor das redes sociais, trabalho com isso, gente, mas... até porque, assim, informação... hoje, com a internet, a gente acha informação de todos os jeitos para defender todos os lados que você queira. Mas é importante você se basear em profissionais que estão sempre atualizados, que mostrem da onde que eles tiram as informações que eles tiram, porque, assim, muita gente aí é fonte vozes da minha cabeça. Eu adoro aquele memezinho que tem, meu Deus, eu sou a que mais manda. Porque, gente, nem tudo. Assim, porque isso aumenta tanto. Quem falou? De onde que tu tirou isso? Qual que é essa informação? Então, assim... olhar profissionais que falem com esse embasamento, que tenham um olhar um pouco mais crítico sobre tudo, porque nem tudo é para todo mundo. Quando tudo é para todo mundo, tipo, medicação que é boa para tudo não é boa para nada. A gente tem que ficar um pouco de olho nisso. Entender
que um bom profissional nem sempre ele vai dizer sim para tudo que você queira fazer. Então, às vezes, o não que ele te diz é realmente ele olhando para o que você precisa ou não, tá? E nem por isso ele se faz um profissional ruim, porque ele não te deu tudo que você queria. Mas são esses detalhes. Então, procurar profissionais bons para acompanhar, seja na medicina, seja no marketing, seja jurídico, contabilidade, enfim, que a gente estava falando antes. Então, saber que bons profissionais, assim, realmente dá para encontrar, mas a gente tem que filtrar e tem que aprender a ter esse olhar crítico com tudo que a gente faz. Total. E, Gabi, falando um pouco de redes sociais, você já investe nisso faz bastante tempo. Meu Deus. Como que você enxerga isso para o teu trabalho e para a medicina em geral, né? Essa nova oportunidade, essa nova forma de chegar em mais pessoas. Você tem consulta online, então também chega em outras pessoas. O Instagram, ele sempre foi uma grande vitrine. Eu acho que quem não está no Instagram hoje, ou TikTok, ou, enfim, nas redes sociais, é como se você antigamente não tivesse uma loja, tivesse uma lojinha dentro de casa que ninguém sabe que existe. Então, a gente precisa estar lá. E a gente precisa estar lá porque é a nossa melhor vitrine. Gabi, mas não tenho muita vontade, é difícil, não sei o quê. Nada que a gente vai fazer na vida é fácil. Eu brinco que, assim, a maioria das coisas que a gente tem na vida é treino. Então, assim, gente, se eu olhar os meus primeiros vídeos, dá até vergonha. Graças a Deus, até hoje eu não olho, né? Mas, assim, tudo é treino, tudo é fazer e é tudo estar ali. E é importante que, assim, se a gente acha que dá para trazer conteúdo de qualidade, a gente tem que ser protagonista disso também, né? Então, não é falar assim, não tem bons assuntos na medicina. Então, vai lá e faz. Não tem boas referências no marketing. Então, vai lá e faz. Até porque, assim, tudo de novo, gente, é treinável. Você gravar vídeo é treinável. Você se organizar para isso é treinável. Gabi, é difícil fazer. Começa uma vez, um dia sim, um dia não. Abre uma caixinha de vez em quando. Então, essa constância que vai te dar base, né? Hoje, assim, dizer que o Instagram, ele me trouxe muita gente, não só consulta, assim, mas muita troca, muita ideia diferente, muitas pessoas que agregaram. A maioria dos cursos hoje que eu faço, eu descubro pelo Instagram, e isso, gente, não menospreza eles de jeito nenhum, quer dizer que o assunto tá chegando de uma maneira de qualidade para todo mundo, então é o jeito de buscar, mas de novo é o jeito de filtrar, né? Com certeza. E tantos anos que você tá na área de conteúdo, qual a dica que você daria para profissionais de medicina começarem, ou enfim, também enxergarem como oportunidade, né? Eu acho que o jeito mais fácil também, talvez, de começar, seja falando sobre assuntos que você goste. Então, pode ver que nem sempre a gente vai estar sempre lá, porque medicação tal, não sei o que tal. Eu trago muito sobre qualidade de vida, sobre esporte, sobre saúde, mas é porque é o meu dia a dia. Então, falar sobre isso para mim é uma coisa que não é difícil, não, assim, é o que eu faço, é o que eu treino. Todo dia vai ter um lookzinho de treino, todo dia vai ter, sabe? Então, é porque é o todo dia. Então, fale sobre coisas que você goste, que sejam fáceis para você. E comece. O negócio é começar, gente. Quanto antes você começar, vai criando um pouquinho de jeito, vai fazendo. Às vezes nem assiste de novo o que você fez, porque a gente começa a achar defeito. E essa é outra coisa importante. Não ligue, assim, as pessoas não ligam para você. Esqueça isso. Elas não ligam. Então, a gente fica assim, porque meu cabelo... Ninguém ligou. Se eu falar assim, eu tô aqui, mas eu tô com uma espinha na testa. Se até eu não falar isso, vocês não iam ter olhado a espinha. E tipo, foda-se, se meu conteúdo tá... Desculpa. Não sabia... Mas assim, paciência. Se você tá passando um conteúdo bom, não vai ser exatamente a tua imagem que vai estragar isso. Óbvio que ela não pode estar distoante do que você tá falando. Mas se não for isso, ninguém tá ligando se você gaguejou um pouquinho. Só faça. E esqueça que os outros pensam. Isso a gente pode morrer amanhã. Não dá pra ficar se apegando a essas coisas. Detalhes. Uma pessoa vai compartilhar, vai mandar pra uma amiga, vai rir. E é engajamento. Tudo isso é engajamento. Vida que segue, elas vão arranjar outra pessoa pra fazer a mesma coisa. Exato. Então não pode, eu sempre falo, não deixa isso impedir de você realizar teus sonhos, ajudar talvez tua família e crescer e chegar em mais pessoas através do teu trabalho também. Até porque a internet hoje, ela realmente, assim... é uma vitrine pro mundo, né? Porque antigamente a vitrine pro mundo, né, era pra tua cidade, na ruazinha principal e tudo. Hoje o Instagram é tua vitrine pro mundo. Então, a tua abrangência é tão grande que não tem como... Uma terra de oportunidades, né? Gabi, estamos nos encaminhando para o final, mas queria que você deixasse uma dica, talvez um livro, um TED, um podcast, uma coisa que você acha legal pro pessoal. Um TED que eu gostei muito, que é O Poder da Invulnerabilidade, da Brené Brown.
que é muito bom. Mas de livro, eu acho que é até mais interessante. Tem 2 que eu gosto bastante. O primeiro, que é O Milagre da Manhã, eu sei que ele é bem polêmico, porque assim, é um livro de autoajuda, nananã. Mas ele só mostra o poder do hábito, que entra no meu segundo livro, que é O Poder do Hábito. Fazer um pouquinho todo dia, seja lá do que tu fizer, e essa coisa do fazer todo dia, dessa constância, é realmente que vai te trazer resultado. É tipo, se tu juntar R$1 todo dia, no final do ano você vai ter R$365, sabe? É um pouquinho todo dia. E eu sei que eu gosto de trazer bastante analogias com dinheiro, porque todo mundo mexe com dinheiro, todo mundo entende dinheiro. Então, quando a gente fala isso, assim, se tu treinar 3 vezes na semana, pense que cada vez que você treinar, você vai juntar R$10. Você vai querer treinar mais, porque você vai querer juntar mais. Então, Tua poupancinha. É a poupancinha. Mas se você falar realmente em dinheiro, as pessoas entendem um pouco mais do valor. Com certeza. Mas foi muito bom, amei ter você aqui com a gente nessa primeira temporada de SquiloCast. Sou muito grata por ter você como cliente também. Estou lisonjeadíssima de estar Sempre aqui. aprendo muito com a Gabi, acho que é uma profissional e pessoa incrível. E obrigada, deixa tuas redes sociais aí. Obrigada, Pri, me convide mais vezes. Com certeza. Vocês podem me encontrar no Instagram no @DRA, Gabriela Figueiredo. Doutora Gabriela Figueiredo. No TikTok, DRA Gabriela F. E é isso aí, gente. Tá ótimo já. Por enquanto. Por enquanto. Né? Essas são as principais. Logo mais no YouTube. É. É brincadeira, meu Deus. Sim, se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Sigam a Esquilo nas redes sociais, então Esquilo Content, ou o meu Instagram, Pri Esquilante. Em todas as redes sociais, estamos aí. E muito obrigada. Tchau.